Bom dia, vamos falar com Deus, vamos entrar na presença de Deus. Feche os olhos. Adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar para te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Que minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti, adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar e me inspirar. Para te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós entramos mais uma vez em oração e nos chegamos diante do teu trono, graças ao sacrifício perfeito que o Senhor Jesus realizou por nós. Ele derramou o sangue por nós e assim nos concedeu acesso direto à tua presença. E pela oração, pela fé, e sobretudo através
do nome dele que está acima de todos os nomes, nós entramos na tua presença e queremos primeiramente agradecê-lo por mais um dia de vida e agradecê-lo sobretudo por estarmos na tua presença, por este privilégio que temos de poder te buscar, de poder envolver o nosso espírito com o teu espírito, a nossa vida com a tua presença, porque sem ela nada temos. Não há ninguém que viva sem a tua presença, fora da tua presença, que possa considerar que de fato tem vida em si, porque sem a tua presença o nosso espírito, a nossa alma vive como se sem vida. E esta é a realidade de muitas pessoas neste mundo. Estão vivas fisicamente, mas interiormente estão como se morrendo a cada dia. Queremos agradecê-lo, porque outrora estávamos nesta situação, sem vida, interiormente falando. Estávamos escravizados por um mundo de trevas, por este império de trevas, sem forças e capacidade de sair das trevas. Mas a tua misericórdia recaiu sobre nós. O Espírito Santo abriu os nossos olhos espirituais e conseguimos enxergar que só há um Deus e que somente através do Senhor Jesus conseguimos chegar diante do único e verdadeiro Deus. Queremos agradecê-lo por estarmos aqui, podermos nos reunir e buscar a tua face, buscar a tua presença. Muitos cristãos em muitos lugares estão impossibilitados por tantas circunstâncias de se reunirem para te buscar. Muitos estão sofrendo por isso. Tu prometeste: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas, em meu nome eu estarei ali presente. Queremos agradecê-lo e cremos na tua promessa. O Senhor afirmou que estaria no nosso meio. Para nós é uma honra, um privilégio saber que o Senhor se faz presente através da pessoa do Espírito Santo.
Eu peço, Senhor, escute mais uma vez as nossas súplicas, as orações de todos os que vieram aqui de coração te buscar, vieram com sinceridade, com fé, trazendo dentro de si uma sede, um objetivo. O Espírito Santo venha fortalecê-los para que cresçam, possam avançar, progredir, construir a cada dia uma vida mais firmada na Tua palavra e na Tua presença. Que a luz do Teu rosto possa resplandecer sobre nós, sobre cada um dos que aqui estão. O Senhor venha fortalecer, abençoar, revelar Jesus aos que ainda não o conhecem. Que o Senhor conceda a Tua presença, a Tua força. E aqueles que porventura trazem consigo uma doença na alma, sejam eles curados, sejam eles abençoados. Dirija esta reunião, conduza e abençoe, para a glória e honra do Teu santo nome. Que a Tua presença, a luz do Teu rosto resplandeça, que a atmosfera neste lugar seja mais uma vez controlada pelo Teu Espírito, que haja vida, que haja transformações, que haja cura na alma, que haja transformação interior, que cada um tenha uma verdadeira experiência com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, Me levas pelo fogo, fecha os olhos e cante, curando todo o meu ser, curando todo o meu ser. confio em Ti, Confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti. creio que Tu és a cura, cante, Creio que Tu és a cura. creio, Creio que és és Tu, tudo para mim. creio, Creio que Tu és a cura, Tu és a vida. creio, Creio que não há outro, não há outro igual a Ti. Jesus, Jesus, eu preciso de Ti. creio que Tu és a cura, cante com fé, Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para és mim, tudo para mim. creio, Creio que Tu és a vida, Tu és a vida. creio que Creio que não há outro igual, não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso, Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível
és a vida. Cante com fé. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Novamente, creio que tu és a cura. Levante as mãos e cante. Creio que tu és a cura. Creio. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que tu és a vida. Creio. Creio que Não há outro igual. não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Feche os olhos, erga as mãos aos céus e olha assim, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por estarmos aqui, tendo este privilégio de buscá-lo. Senhor, nos abençoe. Ajude-nos a buscá-lo de todo o nosso coração. Limpa o nosso coração. Tire de nós tudo aquilo que não provém de ti e nos abençoe. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Graças a Deus. Abra sua Bíblia. Livro de Gênesis. É o primeiro livro, capítulo 1. Para a gente dar algumas orientações importantes. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Olhe para mim, por favor. Nós vamos citar alguns versículos, mas é muito importante você compreender isso. Nós já pregamos por 2 semanas, alguns anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, sobre isso, mas nós vamos repetir essa orientação até para que depois possamos orar com direção, orar com sabedoria. Eu vou apenas usar aqui, eu não tenho 3 cadeiras, não temos aqui no altar, tem 2, mas só para você entender, e depois a gente lê, não fique preso com a leitura agora. Então, vamos dar um exemplo aqui, olha. Essa cadeira aqui, vamos dizer que ela representa o corpo, no meio aqui a mesinha, a alma, e aqui a outra cadeira, o espírito. Importante aprender isso. Deus nos criou, e o único ser criado à imagem e semelhança de Deus foi o ser humano. Ele nos criou tendo corpo, alma e espírito. Então, o corpo físico é como uma habitação para a nossa alma e para o nosso espírito. No corpo físico estão os sentidos naturais, a visão, audição, tato, olfato e paladar. São os 5 sentidos naturais que temos no corpo físico. Através do corpo físico,
nós fazemos parte desse mundo físico, material. Existe um mundo físico, esse mundo visível aos nossos olhos, e existe um mundo espiritual que não está visível aos nossos olhos. Com o corpo físico, nós fazemos parte desse mundo físico, desse mundo material, desse mundo visível. A alma, na alma, estão as emoções, a capacidade intelectual e a nossa vontade. Então a alma, ela se torna a essência do nosso ser, a essência do nosso ser, porque ali estão as nossas emoções, a nossa vontade própria, a nossa capacidade intelectual. No espírito, no espírito, a capacidade de nos comunicarmos com Deus, exercitarmos a fé, adorarmos a Deus, e no espírito recebemos intuição. Então o que Deus fez? Ele, do pó da terra, do barro, ele criou o corpo. O nosso corpo físico veio do pó da terra. Mas esse corpo, diz a Bíblia, estava lá deitado. E Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, que significa o nosso espírito. Então, Deus primeiramente fez Adão. Ele criou do barro o corpo de Adão. Este corpo estava lá deitado, não tinha vida, um corpo. Deus então soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida não significa o oxigênio que respiramos e inspiramos. Não. Esse fôlego de vida é o espírito humano. A junção do corpo físico com o espírito produziu a alma. Aí se tornou alma vivente. Então nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. A alma, ela faz parte dos dois mundos, do mundo físico, porque ela está ligada ao corpo físico, e ela faz parte do mundo espiritual, porque ela está ligada ao espírito. A alma, ela faz esse trabalho intermediário entre o corpo e o espírito. Mas qual é a parte mais nobre do nosso ser? É o espírito. Porque é no espírito que comunicamos com Deus. Então, ora, existem muitas pessoas que às vezes não compreendem isso. Existem pessoas que elas se preocupam, muita gente se preocupa com o corpo físico apenas. Nós temos que cuidar do nosso corpo físico. Ele, inclusive, é a habitação da alma e do espírito. Mas quando o espírito sai do corpo, acontece a morte física. O que é a morte física? O espírito deixa o corpo, consequentemente a alma também. O espírito, que é o fôlego humano, volta. Mas a alma, ela que também é eterna, quando acontece a morte física, essa alma toma um destino. Ou ela vai para a presença de Deus, ou ela vai para o inferno, que é um lugar de prisão espiritual. Então, o que define se a alma vai para a presença de Deus,
desfrutar da vida eterna na presença de Deus, ou se ela vai para o inferno. O que define é se houve salvação ou não. O único meio para que a alma possa ir para a presença de Deus e desfrutar da salvação eterna é o fato da pessoa, enquanto está viva, ela precisa crer em Jesus como Senhor e arrepender-se profundamente dos seus pecados, para que ela receba perdão e salvação. Ora, então diz a Bíblia, vamos ler aqui, Gênesis 1. Não é o texto principal, é só para você lembrar. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, Deus nos criou tendo corpo, alma e espírito. Tá certo? Alma e espírito. Até o dia, olhe para mim, até o dia quando Deus criou Adão, posteriormente criou Eva, ele tirou da costela de Adão ele fez a mulher, né? Quando eles foram criados, o objetivo de Deus ter criado o ser humano à sua imagem e semelhança não era para que o homem passasse pela morte física. Esse não era o objetivo de Deus. Não existia morte física. Mas a partir do momento que Adão e Eva pecaram, houve uma verdadeira revolução em tudo, negativamente, porque passou a existir a morte física. A morte física, ela só veio a existir por causa do pecado. Então, Gênesis 2, versículo 7, explica sobre a formação. Gênesis 2, 7, então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Está certo? Então, ele criou o corpo do pó da terra, do barro, soprou nas narinas o fôlego de vida, aí é o espírito. Essa junção do corpo e do espírito produziu a alma. Aí ele se tornou a ser uma alma vivente, um ser vivente. Porque na alma estão as emoções, vontade humana, capacidade intelectual, a essência do ser. Muito bem. Gênesis 3, 19. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, vieram umas consequências, várias consequências. E no versículo 19, Deus fala: no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Tá certo? Então, das consequências do pecado, olhe para mim, por favor, veio a morte. Você veio do pó, e do pó você voltará. Não tem jeito. A não ser houve casos, Enoque foi transladado, não viu a morte. Elias foi elevado numa carruagem de fogo, não viu a morte, não passou pela morte física. Tendo essas exceções, e aqueles que serão arrebatados, que estiverem vivos no momento do arrebatamento, serão levados, não passarão pela morte física. Com essas exceções, o ser humano passa pela morte física. Ele veio do pó e do pó ele volta. Se ele é rico, pobre, conhecido, não muda nada.
pode colocar no caixão luxuoso, não muda nada. Em alguns dias aquele corpo vai entrar em decomposição e depois de um determinado tempo ele vira pó, né? Quando abre um caixão lá, depois de determinado tempo, o que tem lá? Pó. Virou pó. Do pó veio e do pó vai. Ah, é rico, vai cremar o corpo. Vai cremar, vai virar cinza, não muda nada. Do pó veio e do pó vai. Ora, o que acontece? Pelo fato de muitas pessoas não estarem bem, isso acontece espiritualmente, bem na vida com Deus, na sua vida espiritual, nessa parte que comunica com Deus. Muitas pessoas vivem fora da presença de Deus, muitas pessoas não estão alinhadas no seu espírito com Deus, na sua vida espiritual com Deus. O que acontece é que muita gente vive uma vida dominada, controlada pela alma. Na alma estão as emoções, a vontade própria, a capacidade intelectual. Quando Deus criou Adão e Eva, até que entrou o pecado, até aquele dia, por causa do relacionamento de Adão e Eva, que era excelente com Deus, o espírito controlava a alma e a alma controlava o corpo. Vivia-se uma vida agradável a Deus. Uma vida agradável a Deus. Porque é assim que tem que funcionar. O espírito é a parte mais nobre que comunica com Deus. Estando bem espiritualmente, no seu espírito, na sua vida espiritual, o espírito controla a alma. E a alma, consequentemente, controla esse corpo. Mas não é assim que vivem muitas e muitas pessoas. Muitas pessoas vivem controladas pela sua alma. A alma controla tudo. A parte espiritual não tem nenhuma força, porque elas estão fora da presença de Deus, porque elas não estão bem espiritualmente. A alma controla tudo. Aqui estão as emoções, a vontade própria, a capacidade intelectual. E por isso também, muita gente vive dominado pelas emoções. Quando você vê pessoas que vivem dominadas pelas emoções, pelos seus sentimentos, o que conduz a vida delas são as suas emoções. Elas vivem de acordo com o que sente. É porque a alma está controlando tudo. E isso causa muitos problemas. Porque vive-se uma vida de acordo com as emoções. Ou vive-se uma vida de acordo com a própria vontade. O que dá vontade eu faço. Eu faço o que dá vontade. E isso causa consequências terríveis na vida de muitas pessoas. Até porque o diabo, os demônios, até inspiram essa ideia no mundo de que viver e desfrutar da vida é você fazer o que você quer. As pessoas dizem, você tem que ser livre. E na concepção de muitas pessoas, ser livre é fazer o que quer. Então eu quero fazer uso da bebida alcoólica, eu faço, eu quero fumar, eu fumo, eu quero usar drogas, eu uso, eu quero prostituir, eu prostituo, eu quero... O que dá vontade eu faço. As pessoas, na sua maioria, vivem assim. A partir do momento que a pessoa conhece a palavra de Deus, conhece a verdade, conhece as escrituras sagradas, conhece a Deus, o que tem que acontecer? Uma mudança. Essa parte do espírito, que é a mais importante
e os homens de Deus, mulheres de Deus que pregam o evangelho corretamente, eles vão orientar as pessoas e dizer: a sua vida espiritual, ela tem que estar em primeiro lugar. Você tem que se concentrar, se preocupar, acima de tudo, não há preocupação desequilibrada, mas no sentido de priorizar a vida espiritual. Quanto melhor você estiver espiritualmente, o seu espírito, a sua vida espiritual, o seu espírito estiver melhor relacionado com Deus, mais você abençoa a sua alma e até o seu corpo. Você abençoa a sua alma e o seu corpo, porque o espírito é o que comunica com Deus. Essa parte, ela quer Deus. É a parte que comunica com Deus. Então o espírito tem força sobre a alma e, consequentemente, a alma sobre o corpo. Então o cristão não pode viver como vivem tantas pessoas por aí. O que domina a vida delas é a alma. Então eu faço o que eu quero, ou eu vivo de acordo com as minhas emoções. As emoções mudam, elas mudam a todo momento. Então, se acontece alguma coisa contrária, as emoções da pessoa têm força. E às vezes, em poucos minutos, ela considera que a sua vida é uma verdadeira desgraça. Essa mesma pessoa, de repente, se as circunstâncias se tornam favoráveis e ela se sente melhor, aí ela diz que tudo é maravilhoso. Então você vai ver pessoas que um dia dizem: não, minha vida é uma desgraça. Aí você vai ver pessoas que no outro dia a mesma pessoa vai dizer: minha vida é maravilhosa. É 8 ou 80. Por quê? As emoções dominam. Um dia está cheio de vida, cheio de vontade de viver. No outro dia está querendo se matar. Um dia está com vontade de viver a vida. No outro dia quer se enfiar dentro de um buraco e não sai mais. Então o cristão, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter uma consciência. Eu tenho que buscar, e isso é possível, sobretudo pelo lado espiritual. Eu tenho que buscar a maneira correta de viver. Se eu estiver muito bem na minha vida com Deus, a minha vida espiritual, eu vou poder resolver muita coisa e evitar muita coisa que vem da alma. Eu não vou sair vivendo pelas emoções, eu vou ter uma direção. Eu não vou sair fazendo tudo que eu quero, tudo que eu sinto vontade, eu vou ter uma direção. Porque o corpo físico, na realidade, ele acaba obedecendo. Agora a alma, ela faz esse papel intermediário entre o espírito e o corpo. Ela também pode puxar o espírito para aquilo que não é bom. E certamente o corpo obedece. Então, vamos ler agora o texto aqui mais importante para a gente entender, Salmo 42. Eu não vou me aprofundar nesses assuntos aqui, para a gente chegar no mais importante aqui. Salmo 42 é um exemplo extraordinário. Os primeiros versículos, o salmista, ele fala primeiro da sua sede por Deus e diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus,
do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Então, olhe para mim um pouquinho, depois a gente lê o restante. Então, aqui é alguém que tem uma vida com Deus e que expressa que a sua alma, ela tem sede de Deus, Deus vivo. Aliás, são bilhões e bilhões de pessoas que têm dentro de si uma necessidade de Deus, da presença de Deus, porque a nossa alma e também o nosso espírito, porque a alma, ela faz parte do mundo físico e espiritual, ela faz parte desses dois mundos, ela tem sede, a necessidade de Deus, da presença de Deus, e o nosso espírito também. Por isso é que muitas pessoas, e a gente vê muitas pessoas, por exemplo, elas pensam assim, não, mas elas estão vazias da presença de Deus. A alma e o espírito estão como se secos por causa da presença de Deus. Só que elas não buscam a Deus, elas não estão com Deus, elas não estão voltadas para Deus. Então essa coisa incomoda. A pessoa está faltando alguma coisa, não sabe o que é. Às vezes, existem pessoas que enfiam-se em várias religiões, buscam vários deuses, porque elas querem resolver essa coisa dentro delas, está faltando alguma coisa. Outras, às vezes elas pensam assim, e isso acontece com muitas, se eu for bem sucedido profissionalmente, financeiramente, se eu tiver um belo carro, uma bela casa, se eu tiver dinheiro para comprar melhor roupa, se eu conseguir muita coisa material, resolve isso. Aí você vê atores e atrizes, muitos deles são ricos, têm muito dinheiro, muitos deles são viciados em drogas, são alcoólatras. Você vê aquele pessoal lá de Hollywood, a maioria, eles são milionários, a maioria são milionários, atores, atrizes de Hollywood, muitos deles têm até ilha, eles compram ilha, fazem aquela ilha é minha, ele vai lá e paga a ilha. Mas vira e mexe, morre um com overdose. Muitos deles fazem tratamentos para se livrar do alcoolismo, das drogas, às vezes eles morrem drogados, morrem no alcoolismo, eles casam várias vezes, eles têm dinheiro para tudo. E por que vai para as drogas, para o alcoolismo? São infelizes, na sua maioria, são infelizes na vida conjugal, na vida sentimental, vai para o homossexualismo, lesbianismo. Por que vive-se nesse desespero, nessa vida tão infernal, tão ruim? Porque há um problema por dentro. E esse problema chama-se a falta da presença de Deus. A nossa alma precisa, ela alimenta-se de amor, mas ela também precisa da presença de Deus. O nosso espírito necessita da presença de Deus. Aí não tem. Muita gente não tem. E se enfia em tudo que vem pela frente para tentar resolver o problema. Então, ora, o salmista está dizendo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Versículo 3, ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem, pessoas diziam para ele continuamente, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Por quê? Porque, olhe para mim, ele estava enfrentando um momento difícil. Um momento difícil. Então, ele fala da alma. Porque na alma estão as emoções, a vontade própria. Quando surge adversidades, muitas das vezes, a alma, onde estão as emoções, ela se atribula, ela se enche de medo, de pavor,
vem desânimo, vem um monte de coisa. Então, ele está falando do que está acontecendo na alma, é uma parte. Ele não está falando do corpo físico dele, ele não está falando do espírito dele, ele está falando da alma. Ali na alma estava acontecendo uma série de situações. E ele disse, lembro-me, versículo 4, lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, louvor, multidão em festa. E está falando de uma situação difícil, está fazendo ele sofrer, e está falando da sede, da presença de Deus. Uma coisa que é fundamental. É fundamental. Você não pode pensar que agora eu venho à igreja, então automaticamente eu vou crescer, eu vou me encher da presença de Deus. É fundamental que se tenha sede. E que nós falamos aqui nesses 3 meses quase de quarentena, não é quarentena, 3 meses, é trimestral o negócio. A reação de muitos cristãos, péssima. Muitos cristãos não manifestaram nenhum desejo de estar na igreja. Você não viu milhões de cristãos por aí lutando, dizendo, não, eu quero... A igreja tem que abrir, a igreja tem que abrir. Pelo contrário, a gente viu o contrário, porque tem muita gente dentro de igrejas, mas poucas pessoas com sede. Então ele está falando de uma sede. Eu lembrava quando eu ia para a casa de Deus, em procissão, com alegrias e louvor, como quem diz assim, eu estou precisando, eu estou com sede de Deus, essa sede de Deus. Essa sede é fundamental. Eu conheci Jesus, você conheceu a palavra de Deus, você conheceu Jesus, você tem que manter essa sede dentro de você. É que você vem à igreja, diariamente você mantém lá deveria manter a sua comunhão com Deus, mas quando se perde a sede, ou ela deixa de existir, aí vira obrigação, aí vira um fardo danado. Uma bocejada, né? Hoje eu tenho que ir no culto, né? Eu não fui domingo, então eu fui domingo, mas hoje eu tenho que ir. Não tem sede. E quando tem sede, a gente quer vir mesmo. Tem sede, quer vir mesmo. Então, o salmista, para a gente não fugir, ele está mostrando que ele tem sede. Mas no versículo 5, porque ele vinha passando por momentos difíceis, ele diz, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por quê? Porque na alma estão as emoções. Olhe para mim, por favor. Na alma estão as emoções, a vontade própria, capacidade intelectual. Então, quando, por exemplo, surge adversidades, circunstâncias contrárias, dependendo da condição espiritual da pessoa, da sua condição de fé, a sua condição espiritual, ela vai conseguir manter a sua alma segura, tranquila, firme, ou não. Ou ela vai se atribular. Por exemplo, existem milhões e milhões de pessoas sofrendo de depressão. Então, tem gente com depressão porque há uma opressão maligna. A pessoa está oprimida por um espírito maligno. Tem gente que sofre de depressão por causa de um problema orgânico, alguma coisa no organismo da pessoa que está provocando aquilo. Tem gente que sofre de depressão por causa dos pecados.
O Salmo 32 mostra isso. Vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai pecando. Tem gente que sofre de depressão consequência dos pecados. Mas tem muita gente que entra em depressão porque vê as lutas, vê os problemas, vê as circunstâncias contrárias, as adversidades, alguma coisa adversa acontece na vida da pessoa, e ela não tem, muitas das vezes, esse controle, o seu espírito não tem o controle sobre a sua alma. É o medo que vem, é o desespero que vem, pensa no pior, não vou vencer, não tenho saída, que vai? Aí ajunta tudo com a depressão. O salmista não está falando aqui de depressão, mas está falando consigo mesmo, com a sua alma. Por que você está abatida? Por que te perturba? Quer dizer, a alma estava perturbada, que não é uma perturbação demoníaca, perturbada no sentido de que ela perdeu a paz. Por que te perturbas? Porque está abatida. Em seguida, ele diz assim: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Quando ele fala, olhe para mim, espera em Deus, ele está falando de fé e de confiança. Ele está falando com a alma dele, falando consigo mesmo. Por que você se perturba? Porque você está abatida. Depois ele vem com um lado que é do Espírito. É a fé, é a confiança em Deus, a sua vida com Deus. É como se ele estivesse pegando, não é no sentido literal, mas ele está usando a sua capacidade espiritual de fé e de confiança e acalmando a sua alma. Ele diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O que é isso? É a capacidade espiritual que construiu com Deus. Fé, confiança em Deus, tranquilizando a sua alma. Onde estão as emoções? Onde ocorrem as emoções? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o correto, o que Deus quer, é que tenhamos capacidade espiritual. Aí eu estou falando da vida espiritual. O seu espírito relacionando-se com Deus. É no espírito que se produz a fé. Aquela fé que produz aqui, só está escrito aqui, está escrito lá, conheço aqui, conheço lá. Essa fé mental não funciona. O que a gente viu aí por parte de muitas igrejas e de muitos pastores diante dessa situação? Medo. E pastores com medo da pandemia, medo disso, medo daquilo, porque a fé mental ela não funciona. A fé teórica não funciona. Então, quando se fala da fé sobrenatural que nós adquirimos pela palavra de Deus, essa fé, essa palavra que é pregada, ela não pode ficar só aqui na mente. Ela tem que alcançar o espírito da pessoa. O espírito. Quando ela alcança o espírito, aí é produzido no espírito a fé sobrenatural. Essa fé adquirida através da palavra de Deus, ela é fundamental, porque dentro do seu espírito foi produzido fé. A confiança nós adquirimos com o nosso relacionamento com Deus. A comunhão com Deus produz confiança. Quer dizer, quando a pessoa está bem na sua vida espiritual, o seu espírito consegue
controlar a sua alma. Acontece uma diversidade. Aí a alma quer entrar no desespero, porque nela estão as emoções. Quer entrar no desespero, se abate, se perturba, tal. Mas se o espírito estiver tendo força sobre a alma, essa fé que tem no espírito, essa confiança que tem no espírito, ela consegue tranquilizar a alma. Você não vai viver nos altos e baixos. Um dia acorda cantando, falando com passarinho, com tartaruga, rindo, fala com as árvores, fala com as plantas, conversa com todo mundo, tudo é maravilhoso. No outro dia não consegue levantar de tanto desânimo. Isso é viver nos altos e baixos. Um dia diz assim, não, Deus é comigo, eu não tenho motivos para temer. No outro dia, ai meu Deus, o que vai ser da minha vida? E se aquele problema me destruir? Um dia nos altos, o outro dia no buraco. Porque está vivendo de emoção. As circunstâncias aqui no mundo mudam rapidamente. Quantas coisas mudaram em 3 meses? Quantas coisas vivemos em 3 meses? Até igrejas fechadas, proibidas de serem abertas. Gente perdeu emprego, gente adoeceu, gente entrou num desespero na vida, gente foi à falência. Quantas coisas aconteceram? As circunstâncias no mundo mudam. Se você estiver bem no seu espírito, na sua vida espiritual, além de obediência, de você saber enxergar, conseguir enxergar o que é mais importante, colocar a sua vida eterna em primeiro lugar, o reino de Deus como prioridade, além de você andar de acordo com a vontade de Deus, você andar no Espírito, além de tantos benefícios, essa condição espiritual, ela consegue prevalecer sobre a alma. Então, a alma está perturbada. Por que te perturbas? A alma está abatida. Por que você está abatida? Porque você está perturbada. Espera em Deus. Aí vem o aspecto espiritual, controlando a alma. E disse assim, versículo 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida, que é o Espírito. Essa é a parte, ele está falando da parte do Espírito. Então, quando ele fala da parte do Espírito, a segurança, a força, a fé, a confiança. Quando ele cita a alma, desespero, perturbação, abatido. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando debaixo da opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Porque ele estava vivendo uma situação contrária. E isso acontece. Às vezes, olhe para mim, por favor, o cristão, ele enfrenta adversidades, todo mundo, o mundo é de aflições. E às vezes, ao lado, rodeado de pessoas incrédulas, se ouve isso. Você adoeceu? Aí vem incrédulo e fala, você adoeceu? Onde está o teu Deus? Como se o cristão não pudesse adoecer ou não estivesse passivo de adoecer. Acontece uma adversidade e às vezes o diabo usa as pessoas. Fala, onde está o teu Deus? Ele estava vivendo isso.
além das lutas que estava vivendo, ouvia por parte das pessoas esse tipo de coisa: onde está o teu Deus? Aí, as emoções da alma, versículo 11: porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Então, o Salmo fala sobre a sede pela presença de Deus, fala sobre as lutas que o salmista enfrentou, mas, sobretudo, nos dá o entendimento de que na alma estão as emoções e, por isso, lutas, às vezes desespero, abatimento, perturbação, a coisa se abala, mas com a capacidade espiritual se consegue colocar a alma no seu devido lugar. Então eu quero fazer orações. Primeiro, você deve, como cristão, você que é um cristão, você deve entender que a nossa vida é espiritual. E quando fala vida espiritual, você tem que lembrar espírito e alma. Aqui é a parte mais nobre, comunica com Deus. Essa é a parte mais nobre do nosso ser. Mas na alma estão as emoções. A essência do nosso ser está aqui. As emoções estão aqui, a vontade humana, a vontade própria está aqui, a capacidade intelectual está aqui. E lá o corpo físico, que precisa de cuidados, evidentemente, mas que é uma habitação para a alma e para o espírito. Nosso corpo é a habitação. Quando o espírito deixa o corpo, acontece o que se chama de morte física. Esse corpo está morto. Do jeito que ele está, verifica, ele está morto. A alma, ela vai tomar um destino. Ou presença de Deus, se a pessoa crer, arrepender-se, de fato, de verdade. Crer em Jesus como Senhor. Permanecer com Deus. Salvação, vida eterna. Não creu, não se arrependeu, não permaneceu ou nunca se voltou para Deus, vem a morte física e a pessoa não estava salva. Porque não creu, não se arrependeu. Imediatamente a essência do nosso ser vai para o inferno, lugar de prisão espiritual, onde existem bilhões e bilhões e não se sabe quantas almas e que vivem em tormento no meio de milhões e milhões e milhões de demônios. E lá ficará até que venha o juízo. E de lá, daquele lugar, vai para um lugar ainda pior, que se chama Lago de Fogo, a saber, a segunda morte. Então, primeiro, lembrar disso. Se você está aqui, você diz: eu não tenho certeza da minha salvação. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ele conquista tudo. Conquistou, foi bem sucedido, conquistou tudo. É perder sua alma. A pessoa pode conquistar tudo aqui nesse mundo, tudo. Morreu sem salvação, inferno. E não sai de lá, não tem chance de sair de lá. Vamos dar um jeitinho, não tem chance. Então, a primeira coisa que eu gostaria é que você lembrasse disso. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que você está salvo, salva? Se você morresse agora, a sua alma iria para a presença de Deus? Eu tenho certeza, graças a Deus. Não tenho. Então tem que haver arrependimento e fé, entrega ao Senhor Jesus. Muito bem. Segunda coisa importante: cuide da sua vida espiritual, acima de tudo. E a vida espiritual
ela, e é preciso lembrar, tem a ver com a parte do espírito e também da alma, porque ela está ligada aos dois mundos. Tem que cuidar do corpo físico, claro. Se você comer igual um boi, vai vir as consequências, não vai vir? Come igual um boi, vai vir as consequências. Você tem que cuidar do seu corpo físico, precisa de descanso, precisa ser cuidado. Mas não como as pessoas fazem por aí. Cuidam que é um corpo perfeito. Está lutando para ter um corpo perfeito. A alma e o espírito estão perecendo. E depois a alma vai para o inferno. Não, cuidar do corpo físico. Mas a terceira coisa, lembrar que se você estiver crescendo espiritualmente, você estiver bem na sua vida espiritual, essa parte espiritual, essa parte do espírito, ela dará condições do seu espírito fortalecido, voltado para Deus, em comunhão com Deus, controlar a sua alma. Você vai viver uma vida muito mais segura. As circunstâncias mudam, a alma quer correr, quer fugir, bate desespero, mas você está bem espiritualmente. Você consegue, o espírito prevalece e coloca a alma nos seus devidos lugares. Não tem desespero. Não tem desespero. Você não vai viver a vida dominado pelas emoções. Vai dormir, no outro dia acorda. Isso acontece com muita gente. No outro dia acorda, o tempo está feio, está nublado, a pessoa olha, o tempo nublado, feio, chuvoso, já traz um desânimo para muita gente. Aí vem os pensamentos negativos e os pensamentos vão sendo alimentados. Em 10 minutos, a pessoa está numa prostração tremenda na vida, porque o tempo está nublado e chuvoso. Uma palavra negativa, uma circunstância negativa, uma adversidade que surge, faz a pessoa se abater. Às vezes entra no desespero. Não quero viver, minha vida não tem jeito. E assim muitas pessoas vivem. O cristão não, ele tem que ter, se é de ferro, não é de ferro. Mas você tem condições, através da sua vida com Deus, de ter um controle, o seu espírito tem um controle sobre a sua alma. Não vou viver na base da emoção. Não vou caminhar e conduzir minha vida na base da emoção. Então, o céu bonito, evidentemente o céu com sol, o céu azul é mais bonito, todo mundo sabe disso, é mais bonito. Mas se amanhã chove, fica tudo escuro, Deus é o mesmo. Deus continua comigo do mesmo jeito. O que mudou? Mudou as circunstâncias diante de nós. Nós vamos na mesma fé, na mesma força. Eu quero fazer uma oração também. Você que de repente está aqui, você diz, eu tenho um problema na alma. Tem gente que foi traído. Não é traído. Tem gente que foi traído no sentido conjugal, namoro, noivado, vida conjugal. Tem gente que foi traído. Essa coisa provocou uma doença na alma. Às vezes a pessoa de lá para cá nunca conseguiu se levantar. Tem pessoas que sofreram perdas na vida, tomaram decisões erradas, ou às vezes até decisões certas, mas as circunstâncias mudaram e a pessoa sofreu perdas, nunca conseguiu se levantar. Tem gente que foi abandonado pelo pai, pela mãe, por ambos, quando era pequeno, nunca conseguiu resolver esse problema. A alma da pessoa adoeceu, lá estão as emoções, adoeceu. Tem gente que vive problemas seríssimos na alma. Muitas das vezes vai a um psicólogo
psicanalista, às vezes uma orientação resolve. Tem casos que não resolve. Há pessoas que criam uma expectativa de que um medicamento vai curar a alma. Não cura a alma, não tem remédio que chega na alma. Tem gente que toma remédio para depressão há anos. O remédio só vai produzir algum efeito no organismo, no corpo físico só. O remédio não chega na alma, não resolve o problema na alma. Então, eu sei que com Deus, e sobretudo com Deus, é possível vencer todas as coisas. A minha esposa, a maioria sabe, ela é pastora, mas psicanalista, atende pessoas de outras igrejas, religiões, enfim, um trabalho social gratuito. Mas o trabalho que se faz aqui é voltado para resolver o problema da alma e do espírito. Ela utiliza um lado da psicanálise, mas utiliza um outro lado espiritual firmado aqui. E isso ajuda, e tem ajudado muitas pessoas, até rapidamente. Tem gente que já foi para psicólogo, psicanalista, agora já está no psiquiatra, só remédio. Em muitos casos, muitos deles, eles às vezes nem olham para as pessoas. Tem médico que é muito correto na sua maneira de trabalhar, ele se preocupa com o paciente. Tem médico que se empenha, mas tem médico que você sabe que é um mercenário doido, né? É na verdade. Ele nem olha, se estiver pagando então, é muitos deles que nem olham para o paciente. Mas o que você tem? Eu sinto isso e isso aqui. Ele rabisca lá uma receita e toma, vai embora, Deus abençoe e volte quando puder. Tem casos que, por melhor que seja o médico, o psicólogo, o psiquiatra, tem casos que não vai resolver, só utilizando essas coisas. Tem casos que só se resolve, sobretudo, com Deus. Esse trabalho do psicólogo, psicanalista, psiquiatra é importante? É. Mas não se resolve tudo só dessa maneira. No entanto, com Deus, acima de tudo, é possível vencer todas as coisas. Então nós vamos orar. Citei aqui vários assuntos, várias situações. O que você deve fazer? Primeiro, você tem certeza da sua salvação? Tenho. Amém. Então, está com algum problema na alma? Não. Busque a presença de Deus aí onde você estiver. Eu não tenho certeza da minha salvação. Confesse os seus pecados, abra o seu coração, permita que Jesus entre na sua vida. Essa é a coisa mais importante que existe, a vida eterna. Além de não ter certeza da salvação, eu estou com um problema na alma. Então você deve falar com Deus sobre esse problema na sua oração. Deus, eu passei por isso aqui. Ou eu estou com um problema na minha alma, eu não sei nem qual é a causa. Deus conhece todas as coisas. Você, tendo certeza da salvação e com um problema na alma, fale com Deus sobre o problema que você sente, o que acontece com você. Eu não sei de onde surgiu esse problema, mas eu estou com a minha alma enferma. Ele pode curar você. Eu não tenho certeza da minha salvação, mas eu também estou com um problema na alma. Primeiramente, a salvação, arrependimento, confesse seus pecados e depois faça a sua oração. Peça o Espírito Santo para curar você na sua alma. O trabalho de aconselhamento, orientação psicológico é importante? É. Mas a gente sabe que só isso, em muitos casos, não resolve. Tem gente que uma orientação de um psicólogo, um psicanalista, uma orientação, uma maneira de ver as coisas, maneira de enfrentar as coisas, uma orientação resolve. Mas tem casos que só isso não é suficiente, não. Eu só sei que Deus tem poder para todas as coisas.
Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Amém? Então, não há ninguém que possa conhecer melhor você do que o próprio Deus. Conhece todas as coisas que você sente, que você passa, que você passou, que você está sentindo, conhece todas as coisas. Se você falar com Ele, Ele pode curar você. Você que está doente na alma, Ele pode curar você, independentemente de quanto tempo você esteja vivendo essa situação. Então vamos falar com Deus. Alguma dúvida? Entenderam tudo? Fique de pé, por favor. Vamos falar com Deus. No nome de Jesus. Feche os seus olhos. Esqueça-se de tudo lá fora. Vamos falar com Deus. Por favor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Põe em mim teu coração. põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais. necessita mais, Necessita mais. necessita mais, Necessita mais. necessita mais de ti, Porque tudo que há porque tudo que há dentro de dentro de mim mim necessita ser mudado. necessita ser mudado, Senhor, Porque tudo que há porque tudo que há dentro do dentro meu do meu coração necessita mais. necessita mais, Necessita mais. necessita mais, Necessita. necessita mais de ti. Por favor, feche os olhos para que você se concentre melhor na sua oração. Deus pode nos ouvir com os olhos abertos? Claro que sim. Mas quando fechamos os olhos, fica mais fácil nos concentrarmos e não nos distrairmos. A oração não exige palavras bonitas ou difíceis, mas para que ela seja ouvida e respondida, precisamos falar de todo o coração, com fé, com sinceridade. Você que não tem certeza da sua salvação, se você morresse agora, você não tem certeza se a sua alma seria levada para a presença de Deus. Confesse a Ele os seus pecados, arrependa-se profundamente, abra o seu coração, entregue a sua alma ao Senhor Jesus. Esta é a decisão mais importante que alguém pode tomar. Porque quando cremos, nos arrependemos
e entregamos ao Senhor Jesus a nossa alma, a nossa vida, recebemos salvação, a garantia de que podemos morrer fisicamente, mas a nossa alma desfrutará da vida eterna na presença de Deus. Você que tem certeza da sua salvação, mas há um problema na sua alma. Você está doente na alma. Quem sabe uma mágoa contra alguém. Você nunca perdoou. Você precisa perdoar para ser perdoado, para que você fique curado das consequências que esta mágoa produziu dentro de você. Quem sabe você perdeu alguém que amava e nunca conseguiu se levantar para viver a sua vida. Quem sabe você foi traído, traída. Isso lhe causou muitos danos, perdas. Eu não sei o que esteja ocorrendo na sua alma, mas se você está doente na sua alma, o Senhor Jesus pode lhe curar. Ele pode lhe dar o perdão, a vida eterna, mas Ele pode lhe curar. Quem sabe alguma coisa aconteceu, você nunca conseguiu se perdoar, uma decisão errada, alguma coisa que você não consegue perdoar a você. Talvez você tenha prejudicado alguém que até já lhe perdoou, mas você não conseguiu se perdoar. Eu não sei que tipo de problema você esteja carregando na sua alma, mas Ele é Deus para curar todas as feridas, inclusive as espirituais, emocionais, físicas, todas elas. Está escrito que o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas doenças e enfermidades, iniquidades, transgressões, maldições. Ele carregou sobre si todas elas. Quando Ele estava na cruz, lá na cruz Ele atraiu para si todas as doenças da humanidade, físicas, espirituais, todas elas. Ele carregou as nossas maldições, porque estávamos debaixo de maldição por causa dos nossos pecados. Ele carregou as nossas iniquidades. Quem sabe você carrega uma depressão, um medo, um trauma. Quem sabe você não consegue se perdoar, ou você não consegue perdoar alguém. Quem sabe você
está doente na sua alma, o Espírito Santo conhece todas as coisas. Fale com Ele, ore, rasgue o seu coração. Você que não tem nenhum problema na sua alma, nenhuma doença na sua alma, tem certeza da vida eterna, vá adorando a Deus, buscando a Deus, louvando a Deus. Mas os que precisam de cura, busque a sua cura, peça ao Espírito Santo para realizar um milagre dentro de você. Aquilo que os medicamentos, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, aquilo que a capacidade humana não conseguiu curar, Ele é Deus para curar, Ele é Senhor para curar. Espírito Santo, meu Deus, venha sobre este povo que está aqui, conceda a tua presença aos que estão te adorando, te glorificando, te buscando, mas também, Espírito Santo, venha para curar a alma que entrou aqui enferma, doente, por este homem, esta mulher. Cura esta pessoa que veio aqui nesta manhã, Senhor, buscar a cura para a sua alma, que não aceita mais, que não suporta mais carregar esta enfermidade na alma. Nós cremos em Ti. O Senhor é Deus para curar o corpo físico, mas também é Deus para curar a alma, o espírito. Fale com Deus. Ele é o Deus que sara e que cura. Nós te pedimos, te exaltamos, pedimos cura, Senhor, porque nós cremos que o Senhor cura. Quem sabe há pessoas aqui carregando uma doença na alma há muitos anos, quem sabe desde a sua infância, e deseja muito obter a cura. Então cura, Senhor, esta pessoa, porque nós cremos que Tu és a cura, nós cremos no Teu poder, e que ao mesmo tempo a Tua presença venha envolver essas pessoas e abençoá-las. Faça a sua oração a Deus. Quem precisa da cura, peça a cura. Quem não está precisando da cura na alma, tem certeza da salvação, busca a presença de Deus. Quem não precisa da cura na alma, mas ainda não tem a salvação, rasgue o coração para que Ele lhe conceda a salvação. Creio que Fale com Ele. Tu és a cura, creio que és tudo para mim.
Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Feche os olhos, fale com Deus. Você entende, sente o desejo de adorá-lo? Adore-o aí onde você está. Abra sua boca e fale com Ele. Expresse para Ele o seu louvor, a sua adoração, o reconhecimento que você tem para com Ele. Mas se você precisa da cura à sua alma, e você entende que precisa ser curado, ainda não foi, fale com Ele para lhe curar. Você não quer voltar com a sua alma doente, mas que você quer um milagre. Ele é Deus para fazer esse milagre. Visita, Espírito Santo. Visite, Senhor, aqueles que estão precisando da cura. Cura, Senhor, por esta alma enferma, por esta alma doente, esta alma abatida, perturbada. Liberta esta alma deste trauma, deste medo. Liberta, Senhor, esta alma desta enfermidade que talvez esta pessoa esteja carregando há anos dentro dela. Faça, Senhor, aquilo que os homens, os médicos, os medicamentos não podem realizar, e realiza um milagre agora dentro desta pessoa, para que ela possa também te glorificar, para que ela possa também te louvar, para que ela possa te exaltar. E renova o teu povo e abençoe o teu povo. Erga as mãos aos céus e fale com Deus. Confesse para Ele que você crê que Ele é a cura, que nele está a cura para todas as doenças, inclusive na alma. Seja curado em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus desta enfermidade na alma. Seja livre pelo poder do Espírito Santo. Receba a cura da sua alma. Receba a cura para esta doença na alma. Seja abençoado por Deus. Receba capacidade de glorificá-lo, de exaltá-lo, de louvá-lo também, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Ó, nós te glorificamos de todo o nosso coração. Aleluia. Creio que tu és a cura. Seja curado